Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Nós vamos agora estudar a disciplina de liturgia. O material que foi lhe enviado pelo nosso instituto, ele é muito bom. Você pode fazer a leitura dele na íntegra, porque ele tem um grande referencial histórico sobre o que vem a ser a liturgia, todo o progresso que ela teve até os nossos dias e também a degeneração ou o descaminho. Nós estamos agora nos preparando para fazer a leitura desse material, embora que eu não vou fazer a leitura na íntegra, mas nós vamos passar sim, nós vamos passar no passo a passo para nós entendermos o que vem a ser a liturgia, tá bem? Vamos lá. Está aqui. O que é a liturgia? A palavra grega ela é composta pelo ergon e o litos, ou esse litos que vem de laos, o povo. Nas democracias gregas, indicava a prestação de um serviço por parte dos cidadãos de classe média no benefício da coletividade. Ou seja, a palavra liturgia vem de empréstimo. Ela não vem de empréstimo do próprio mundo religioso, e sim do mundo comum, que nós chamamos de sociedade secular. O povo prestava um serviço, e esse serviço era chamado de liturgia, serviço do povo. Ponto. Quando o Novo Testamento é escrito, nós sabemos que os apóstolos, eles utilizaram o grego koiné. O grego koiné é a linguagem do povo, a linguagem do comércio, a linguagem das praças. Se você estudar metodologia do Novo Testamento, vai descobrir exatamente isso. O que é a fé cristã? A fé cristã é a apropriação da cultura dos homens e colocando-a a serviço da fé, a serviço de Cristo, ao serviço de Deus, mas passando a limpo ou convertendo. Justamente, a metodologia do Novo Testamento, ela nos ensina de que Deus usou as coisas comuns do dia a dia para comunicar a sua palavra, trazendo aquilo que era cultura comum para o reino de Deus e passando, obviamente, pelo elemento da conversão. Ora, em termos cristãos, o que vem a ser a liturgia? Culto. Culto de adoração a Deus. Se você procurar a palavra culto nos originais, você não vai encontrar, mas você vai encontrar a palavra latria e os seus derivados. O que é a latria? Latria é a adoração. Portanto, cultuar a Deus é prestar-lhe adoração. Por que que nós utilizamos a palavra culto? Mais uma vez, nós utilizamos de empréstimo. Empréstimo de cultura, cultivo, aquilo que é culto, cultivado, cultivável. Você vê que existe toda uma conotação positiva para o culto. É algo que está lapidado, é algo que está muito bem trabalhado. Por isso, não é errado usar a palavra culto, embora que você não vai encontrar ela no seu contexto original, lá na língua do Novo Testamento, mas vai encontrar o seu equivalente, que é a latria, a adoração. Qual que é a necessidade que nós temos de liturgia na igreja? Vamos lá. A igreja, ela é a casa de Deus, de acordo com as Escrituras. Ela é a coluna e o esteio da verdade. A casa de Deus precisa ser colocada em ordem. Você lembra o que o apóstolo Paulo falou para Tito? Eu te deixei em Creta para que você colocasse em ordem as coisas que estavam faltando. Quando o apóstolo Paulo partiu de Éfeso, chamou os presbíteros da igreja para que a igreja ficasse organizada, ordenada. Para que nós temos a necessidade da liturgia? Para que as coisas sejam feitas com ordem e decência. Você vê aqui, existem necessidades sociais, intelectuais, psicológicas e espirituais. São demandas para a igreja do Senhor Jesus. E por isso nós temos diversos tipos de
reuniões. A palavra reunião também vem do mundo comum para o mundo religioso, para o mundo cristão. Reunião é unir de novo, repetir a união. Essas nomenclaturas, chamar de reunião, culto, liturgia, adoração, são termos intercambiáveis. Deus não se ofende se você chamar um culto de reunião. Deus não se ofende se você chamar a reunião de liturgia. Ora, a gente sabe muito bem que essas palavras são intercambiáveis, são utilizadas e não são profanas. Portanto, podem ser utilizadas. A igreja tem um monte de reuniões. E precisam ser reuniões organizadas, ordeiras. O que diz o apóstolo Paulo na igreja de Corinto? Tudo quanto vocês fizerem, faça para a edificação dos irmãos. Se for para a edificação, faça-se tudo com ordem e decência. Ah, vai acontecer um culto de Santa Ceia. Ela tem uma liturgia própria para a Santa Ceia. Ah, mas não se deve chamar de Santa Ceia. Vamos chamar apenas de Ceia do Senhor. São nomenclaturas, mas o que importa é de que a liturgia da Ceia do Senhor ou da Santa Ceia vai marcar uma reunião onde você tem os emblemas do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Ah, é uma reunião de batismo. Posso chamar de culto de batismo? Pode. Tem uma liturgia própria para o culto de batismo? Tem também. É a mesma da ceia? Não. São ocasiões diferenciadas. Existem cultos que são chamados cultos evangelísticos. Outros são cultos de ação de graça. A celebração de um casamento entra no rito litúrgico? Entra também. Se o casamento está sendo feito por um pastor, esse pastor vai seguir um rito litúrgico próprio para o casamento, diferente de um rito funerário. Quer dizer, são ocasiões diferentes. Eu sei diferenciar, então o que farei? Aplicarei os textos corretos, os louvores que forem entoados, os hinos, serão atinentes ao tema do momento, o tempo será contado, cronometrado, controlado, o ambiente de culto será muito bem pensado. Aquele que vai tomar conta da cerimônia, geralmente é chamado de mestre de cerimônia ou simplesmente o dirigente do culto. Esse vai chegar com antecedência ao local das celebrações e vai observar os detalhes: acústica, iluminação, limpeza do ambiente, posicionamento de bebedouros. Ah, mas é ele que tem que fazer isso daí? Sim, se você é o responsável pelo ambiente de adoração a Deus e tudo tem que ser feito com ordem e decência, é você quem vai fazer. Ah, mas aí vai ficar ao encargo do pastor fazer tudo. É o mestre de cerimônias. Não significa que você é quem vai organizar o ambiente. Pessoas vão te ajudar. Pessoas vão fazer ao seu comando. Serão delegadas funções para essas pessoas para garantir que a adoração a Deus sofra um mínimo de transtorno. Mas por que um mínimo de transtorno? Sempre acontecem imprevistos. Por isso, se acontecer algum transtorno durante o ato litúrgico, o ato de adoração, a reunião para a edificação dos irmãos, alguém tem que ficar responsável em prever isto. Não pode ser totalmente imprevisto. Ah, vai acontecer uma liturgia num ginásio de esportes. Veja só que trabalho que dá fazer um trabalho lá no ginásio de esportes, porque não é um ambiente apropriado para sempre acontecerem celebrações. Por isso chama-se ginásio de esportes. Aquele que é responsável pelo evento vai ter que acompanhar o passo a passo. Tem estacionamento para todo mundo? As saídas de emergência, elas estão facilmente localizadas? As arquibancadas serão garantidas com limpeza? Vai haver grades de proteção? E o alambrado? A acústica será boa? Que hora começa e que hora termina? Todas essas preocupações fazem parte do ato da adoração. Por isso que é chamado de serviço, porque dá trabalho para fazer. Tá bem?
A parte audível e visível do culto não é tudo, como eu estou dizendo para vocês. O que determina o culto é a adoração em espírito e em verdade. Ou seja, existe toda esta parte organizacional que o mestre de cerimônias, pastor da igreja, o liturgo, o que cuida do serviço, tem que prestar atenção, afinal de contas, se alguma coisa der errado, a responsabilidade é dele. Mas não é tudo, porque senão nós vamos ficar apenas com o ritualismo. E o culto não pode ser ritualístico, apenas sacramentalista, apenas uma ordem de serviço. Deus será adorado. E como que Deus será adorado? Jesus determinou e disse: em espírito e em verdade. Para se adorar a Deus em espírito e em verdade, pode ser em qualquer parte do deserto? Pode. Pode ser numa vigília no monte? Pode também. Pode ser na casa de um irmão, de uma irmã? Pode também. Pode ser na hora do aniversário de uma criança? Pode também. Deus é espírito. Não está preso nem a Jerusalém, nem a Samaria, nem ao templo, nem ao ginásio. Por ser espírito, ele procura os seus adoradores. E esta é uma verdade que não pode ser ignorada por quem toma conta da liturgia. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus e para que a presença de Deus se manifeste sem nenhum impedimento. Só que nós não somos nós que trazemos Deus do céu. É Deus, a Bíblia diz, é Deus quem procura os seus verdadeiros adoradores que estão em espírito e em verdade. Nunca se esqueça disso. Por isso a palavra de Deus diz: tudo quanto o fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. É assim. Nós vamos procurar ser agradáveis a Deus em tudo. Você pode acreditar, nesse momento que você está estudando essa disciplina, nós estamos em ato de adoração a Deus, porque este é um serviço ao reino de Deus. Você estudar, você ler o material que nós te enviamos, ouvir com atenção as instruções que o professor está passando para você. Acredite, é um ato litúrgico. Eu tomei alguns cuidados: posicionamento da câmera, iluminação do local. Algumas coisas fogem do meu domínio, mas aquilo que pode ser feito está sendo feito e pedimos a Deus que no Espírito Santo utilize esta disciplina para a sua edificação. Ao chamarmos o culto de serviço de adoração, somos conscientes que nos estamos referindo a uma reunião pública e regular da igreja em que o povo de Deus reconhece seu valor e lhe atribui a glória que lhe pertence. A adoração é um dos propósitos da igreja. Inclui expressão ou o anelo da alma em resposta à revelação que Deus fez de si em Cristo. Inclui o canto, a oração, a leitura das escrituras, as oferendas, o sermão, as cerimônias, a totalidade da entrega da alma individualmente e como corpo a Deus em resposta à sua graça. A verdadeira liturgia não reprime a expressão da adoração, mas procura equilíbrio e maturidade em sua expressão. Nesse ponto, o que tenho a dizer para você? Nós temos os preparativos, que é toda a parte organizacional, e nós temos o derramar e o manifestar da presença de Deus. Depois vem a resposta do povo de Deus àquilo que está sendo feito. Por quê? Porque a liturgia é comunhão com Deus. Comum união. Ora, se Deus está se manifestando, se Deus está manifestando a sua graça, a sua presença, e as pessoas comecem a responder com louvores, com alegria, com adoração, com orações espontâneas, não somos nós que preparamos todo o ambiente para adoração que vamos reprimir. Apenas existem alguns casos que são excentricidades, excessos, totalmente fora da curva. Quer dizer, são comportamentos que a gente chama de meninice, né? Falta de maturidade. Nós não vamos expor essas pessoas a nenhum tipo de vergonha pública. Mas para isso é necessário que haja ensino,
o ensino do que vem a ser a liturgia, qual o momento que a pessoa pode se manifestar e aquilo que excede a um ato público. Toda a liturgia que nós estamos fazendo, que é um ato público, vai envolver outras pessoas também. Agora, se a pessoa está adorando a Deus lá na casa dela e ela quer dar rodopios, saltimbancos, entendeu? É a casa dela. É ela, Deus e o Espírito Santo e as emoções dela. Não interferimos nisso. Cuidamos do espaço da adoração, onde existem mais pessoas que não têm nada a ver com a euforia, com a alegria ou com a grande tristeza que muita gente tem. Realmente, tem pessoa que está tão magoada com a vida que num ato litúrgico ela pode ter manifestações de crise psicológica. E essa manifestação de crise psicológica pode ser confundida com manifestação de demônio. E não é. Se não é manifestação de demônio, nós temos que ter uma equipe preparada para poder acolher essa pessoa, levá-la a um canto e dar a ela o necessário auxílio. Se for manifestação de demônios, o poder de Deus vai se manifestar, o diabo vai embora e, consequentemente, o culto não será atrapalhado, a liturgia não será atrapalhada. Acredito que está sendo de bastante proveito para você o estudo dessa disciplina. Vamos falar um pouco, começar a falar um pouco sobre a história da liturgia, a realidade do Novo Testamento. Onde que nasce o culto cristão? O culto cristão nasce no formato do culto da sinagoga. O que era a sinagoga? É uma casa de estudos da palavra de Deus, aonde não se oferecem sacrifícios. Por quê? Porque, de acordo com a lei de Moisés, os sacrifícios só podem ser oferecidos no tabernáculo ou, no caso, no templo de Israel, lá em Jerusalém. Sacrifício somente com a presença do sacerdote e sob a égide, a liderança do sumo sacerdote. Isso só é possível acontecer lá no tabernáculo do deserto, com Moisés, ou no templo que foi construído por Salomão e depois foi reconstruído nos dias de Esdras. Se não há templo, se o tabernáculo não existe mais, consequentemente, os sacrifícios não podem acontecer. No lugar dos sacrifícios, vai haver a leitura da Torá, que é a primeira parte da liturgia na sinagoga, a Torá, a lei, a leitura ou cântico dos salmos, do saltério, que são entonações dos salmos, e também uma explanação da palavra dos profetas. Quer dizer que há momentos para a leitura de cada trecho da palavra de Deus e das explanações. E como que ficam as ofertas, os sacrifícios? Os sacrifícios são substituídos por oferendas. Por que nós evitamos usar a palavra oferenda? Por causa da conotação da palavra. A palavra oferenda, que é a oferta em ato contínuo, né? Oferenda é isso, é algo que eu ofereço o tempo todo. A oferta é um ato instantâneo, imediato, temporal, acaba. A oferenda, ela continua falando por si só. É o melhor termo a ser utilizado. Por que nós evitamos? Por causa da conotação religiosa que tem, haja vista que as religiões espiritualistas da Umbanda e do Candomblé utilizam com muita frequência essa palavra, além de outras religiões ocultistas também. Por isso, no meio evangélico, no meio cristão, evita-se falar a palavra oferenda para se falar oferta. Como aconteciam as ofertas nas sinagogas? Dízimos. Todo o patrimônio que seriam bois, que seriam oferta de cereais, todo o patrimônio é transformado em moeda vigente e entregue ao príncipe da sinagoga para que ele pudesse fazer a melhor gestão. Quando foi que nasceu a sinagoga? Bom, a sinagoga ela já começou a surgir lá nos dias de Samuel. Não é chamada de sinagoga ainda. Mas lá nos dias de Samuel, Samuel ele instituiu as escolas dos profetas. Samuel era um mestre. Ele tomava conta do templo de Deus, que ainda não era o templo de Salomão, era o tabernáculo. E Samuel
ele criou a escola de profetas e a escola dos sacerdotes. Ele ordenava as ordens sacerdotais para espalharem a palavra de Deus nos territórios de Israel. Depois de Samuel, você vai ver lá na frente quem fica com essa escola de profetas: Elias e Eliseu. E a escola dos sacerdotes? Ela evoluiu nos dias de Salomão. Salomão construiu aquele templo gigantesco. O culto que acontecia no tabernáculo, ele foi transportado para o templo, tornou-se um culto muito vultuoso, gigantesco, e assim continuaria desde que o templo exercesse a sua função principal. Qual era a função principal do templo? Servir como casa de Deus, casa de orações. Mas se você ler o livro do profeta Jeremias, ele diz: a casa de Deus se transformou num covil de ladrões. Consequentemente, Deus cumpriu aquilo que disse que ia cumprir. Tirou da sua presença o templo de Israel. E agora, sem templo não tem como haver aquele culto ritualístico, não tem mais como haver o sacrifício de animais. Como faz? O povo foi levado para o cativeiro babilônico e aquela escola que o Samuel tinha criado lá no tabernáculo, que foi se mantendo ao longo dos séculos, ela agora transformou-se a sinagoga dos judeus lá no cativeiro babilônico. Uma escola, um lugar onde se cultua a Deus e se busca o Senhor através de orações, entoação dos cânticos que são os salmos, leitura da Torá e dos profetas. Esta sinagoga, ela vai se agigantando mais uma vez até que chega o tempo de Esdras. Esdras organiza a grande sinagoga. Essa grande sinagoga, ela vai se transformar no Sinédrio. Sinédrio, a casa de estudos e de legislação dos anciãos de Israel. Mas a legislação tem a ver com liturgia? Sim, vem da lei, da Torá. A leitura da lei já é uma liturgia. A aplicação da lei também é liturgia. A grande sinagoga se transforma no sinédrio e o templo é reconstruído. E depois, esse templo ele é reformado por Herodes. O templo está de pé mais uma vez. Só que as sinagogas estão servindo como casas de oração e casas de estudos no mundo todo. O pessoal que estava na Babilônia não destruiu as suas sinagogas. O pessoal que estava no Egito também não destruiu as suas sinagogas. Os judeus, aonde quer que eles estivessem, não podem fazer um templo, constroem sinagogas. Tem o príncipe da sinagoga que ali efetua a liturgia. Nesses modos que eu falei para você. Leitura da Torá, entoação dos salmos, cânticos de louvor, explanação dos profetas, sem falar das orações e das oferendas, ou melhor, das ofertas que eles recebem. E assim você tem o judaísmo. Existe o judaísmo que é nos moldes mosaicos, por isso é chamado de mosaísmo, e existe o judaísmo antigo, que é dos dias de Ezequiel, e existe o judaísmo moderno. São fases do judaísmo. Todos eles levam em consideração a liturgia, todos eles como adoração a Deus. Agora que você sabe disso, tá bem? Você vai se preparar para saber sobre a frequência dos apóstolos no ambiente de sinagoga. Cristo, ele frequentava a sinagoga? Sim, Cristo e os apóstolos eram frequentadores da sinagoga. Não há problema algum, de acordo com a leitura dos evangelhos, de que os cristãos da era primitiva frequentassem a sinagoga, a não ser a partir do momento em que começaram a ser expulsos. Por que os cristãos começaram a ser expulsos? Justamente porque na hora da pregação sobre os profetas, que era facultada a palavra aos apóstolos, eles identificavam Jesus nas profecias. Como a sinagoga pertence ao Velho Testamento, eles ainda estão aguardando a chegada do Messias, não conseguem enxergar que o Messias é Jesus e que Jesus é o Cristo. Por isso, na hora que os apóstolos assumiam a oportunidade, você vê o apóstolo Paulo, ele diz que ele era fariseu de fariseus. Entrava ele na sinagoga, na hora da leitura dos profetas, ele fazia igual o Senhor Jesus fez na sinagoga de Nazaré.
abre o profeta e fala: esta escritura se cumpriu aos vossos olhos hoje. O príncipe da sinagoga não gosta. E aquele pessoal que acabou de ler a Torá, acabou de ler a lei, fica furioso, porque é uma transgressão da lei de Moisés. O que esse homem está dizendo? Que Jesus é o Cristo? Que o Messias já veio? Foi crucificado? E nós não reconhecemos que Jesus era o Messias? Havia uma gritaria e esse apóstolo era expulso da sinagoga. E agora, como que faz? Bom, agora nós temos a igreja. O Senhor Jesus falou: as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. É importante você saber a distinção entre sinagoga e igreja. O formato da sinagoga é de carral. O que é um carral? Uma congregação, portas fechadas. Congrega-se, fecha as portas e acontece a liturgia para quem está ali dentro. Já a palavra grega eclésia, alguns pronunciam como eclesia, outros pronunciam como eclésia. A palavra igreja é assembleia. Que tipo de assembleia? É um ajuntamento de pessoas livres a céu aberto. Quem pode participar da assembleia? Todas as pessoas que são livres e que ouvirem o arauto chamando. Saiam para fora de suas casas, saiam para fora do seu comércio, saiam para fora da hora do seu descanso e venham para a eclésia, venham para a reunião pública. Jesus poderia ter utilizado a palavra sinagoga, mas não usou. Poderia ter utilizado a palavra carral, mas não usou. Ele usou a palavra eclésia, assembleia, igreja. Portanto, a liturgia da igreja é aberta a todos os povos. Você pega a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém que desce de Deus, como a noiva ataviada para o seu noivo, ela tem 12 portas. E as 12 portas viradas para os 4 cantos do mundo estão abertas e não se fecham nem de dia e nem de noite. 12 anjos estão ali recepcionando os que vêm de todos os lugares para entrar na cidade. Este é o sentido da igreja. Portas abertas. Não pode ser uma seita. Não pode ser uma congregação fechada dentro de um ritualismo secreto. Não pode se fechar dentro das suas 4 paredes. A característica da igreja é expandir-se cada vez mais. Portanto, a sua liturgia não pode ser uma liturgia engessada, crua, incompreensível e exclusivista. Todo o serviço da igreja, toda a liturgia da igreja é uma leitura a céu aberto para que as pessoas possam ouvir. O que fizeram os apóstolos que foram expulsos das sinagogas? Eles instituíram o culto cristão. Como que era o culto cristão? Você vai saber em detalhes. Era um culto mais simples, não com aquele rebuscamento da sinagoga. Um culto que acontecia nas casas, diz o livro de Atos dos Apóstolos. As casas dos discípulos se transformavam em lugares de reunião e ali se fazia o partir do pão. No começo, esse partir do pão, ele era diário. Depois, com as demandas, né? Aí esse partir do pão ficou restrito ao dia da ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana, que era justamente o dia do imperador, o dia do sol. O domingo. Naquele contexto do Império Romano, domingo era um dia dedicado ao culto ao astro-rei, ao sol. Domingo era dedicado para se cultuar o imperador de Roma. Acontece que o Senhor Jesus ressuscitou no primeiro dia, não por causa do imperador de Roma, não por causa do sol. No primeiro dia, porque é uma nova criação. Fácil assim. O Shabá, aonde Deus descansou, ele descansou de todas as suas obras da velha criação. E agora que ele vai fazer uma nova criação, eis que tudo se fez novo. Ele começa do dia primeiro. Quer dizer, não foi o imperador que instituiu o domingo como dia de culto. Foi Deus. Como? No primeiro dia criou Deus os céus e a terra. Está escrito. E disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. E quem é Cristo? Cristo é a luz do mundo. A luz que ilumina todo o homem que vem ao mundo.
a luz verdadeira. Assim, os cristãos primitivos identificaram o primeiro dia da semana como sendo o primeiro dia de Gênesis. Como a palavra latina para o primeiro dia é Domini, quer dizer, é o dia do Senhor, ora, Cristo é o Senhor. O que vai acontecer com esse domingo? Quando Constantino concedeu paz para a igreja, o que fizeram os cristãos? Que já adoravam a Cristo no primeiro dia da semana. Ora, eles dedicaram o dia do domingo para o culto ao Senhor oficialmente. Você lembra que eu falei sobre a metodologia do Novo Testamento? Que nós, como cristãos, encontramos a verdade onde quer que ela esteja e trazemos para o ato litúrgico, convertemos as coisas comuns para o uso de Cristo. É o que aconteceu com o domingo. Por isso, quando começarem aí a argumentar com você de que o domingo é um dia pagão de adoração ao sol, relembra ele a história bíblica. Deus criou o mundo no primeiro dia e Cristo ressuscitou no primeiro dia. Esta é a associação de ideias. A igreja, utilizando-se do domingo, celebrava a ceia do Senhor, que era chamado de partir do pão. A palavra ceia do Senhor, ela vai surgir um pouquinho mais tarde, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a celebração da ceia lá em 1 Coríntios capítulo 11. Já a palavra Santa Ceia também vai surgir lá na Idade Média. Por isso, nós não precisamos ficar brigando sobre a canonicidade, se vamos chamar de Santa Ceia ou Ceia do Senhor. A igreja primitiva se reunia para o partir do pão. No começo eram todos os dias. Por quê? Porque os cristãos eles eram uma comunidade escatológica. Eles acreditavam que a vinda de Jesus ou a segunda vinda de Jesus ia acontecer a qualquer momento. Era uma comunidade que estava aguardando a volta de Jesus imediatamente. Por isso, celebravam a ceia do Senhor todos os dias. O livro de Atos fala para partir o pão. Nesta ocasião de partir o pão, haviam as exortações dos apóstolos, a pregação dos apóstolos. Eles recontavam a história de Jesus, haviam orações, haviam salmos, cânticos espirituais e a manifestação do Espírito Santo. Quer saber mais? Então espera mais um pouco, tá bem? Nós vamos dar continuidade na próxima aula. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e essa aqui é a disciplina de liturgia. Que a paz continue com você.